Vamos dar início a mais uma aula sobre os materiais condutores e isolantes, certo? Dando continuidade na aula passada. Condutores, né? O que são esses materiais condutores, né? O que são esses materiais isolantes, né? Qual a diferença de um para o outro? Como que a gente consegue distinguir, como que a gente consegue diferenciar, né? Então, os condutores, eles são materiais que possibilitam a movimentação de cargas elétricas em seu interior com grande facilidade. No caso aí, tem que ter um metal, né, que é um bom condutor, dentro, né, isolado por um material isolante, né, para poder a pessoa não pegar e não levar um choque. Tipo o fio, né? O fio tem uma capa, né, que é de material isolante, e dentro tem um metal, geralmente é o cobre, né, que é um bom condutor elétrico, certo? Então, vai possibilitar, né, a movimentação dessas cargas elétricas no seu interior com bastante facilidade. Esses materiais eles possuem uma grande quantidade de elétrons livres que podem ser conduzidos quando neles aplicamos uma diferença de potencial, né, de energia. Né? Metais como cobre, platina, ouro, né, são bons condutores. Temos prata também, certo? Os materiais isolantes já são aqueles que oferecem uma grande oposição à passagem de cargas elétricas. Nesses materiais, os elétrons encontram-se, de modo geral, fortemente ligados aos núcleos atômicos, certo? Ao núcleo do átomo, né? E por isso não são facilmente conduzidos. Materiais como borracha, silicone, aquele usado para vedar o box, vedar a pia, vedar, grudar alguns materiais na parede, né? Também esse silicone. O vidro, a cerâmica também são bons exemplos de materiais isolantes, certo? Aí nós vemos os fios de cobre, né? Que são revestidos com plástico para proteger do choque elétrico. Claro, né? Se pegasse do metal direto, não tivesse o encapamento, né? A gente já levaria o choque diretamente. Muita gente tem aquela a fitinha preta, né? Que a gente chama de fita isolante. Por que fita isolante? Isolante, porque ela isola, né? Então, você vai fazer uma emenda num fio, vai emendar um fio no outro e coloca a fita isolante, porque vai passar a corrente ali dentro e não vai vazar essa corrente. Se ficar mal isolado, mal enrolado também, né? Depende de como a pessoa vai enrolar o fio ali, ficar mal enrolado e tem um espaço para vazar a corrente, a pessoa tocar ali vai tomar um choque, né? Porque alguns materiais são isolantes e outros são condutores, né? Atualmente, a explicação para a capacidade de condução de corrente elétrica dos materiais é feita com base em argumentos teóricos complexos e que envolvem aspectos quânticos da matéria, certo? E a teoria por trás dessa explicação ela é chamada de teoria de bandas. De acordo com a teoria de bandas, os materiais isolantes, os elétrons têm níveis de energia abaixo do mínimo necessário para serem conduzidos. Está com a energia abaixo do que pode ser conduzido. A energia está fraca e não consegue ser conduzido, tá? Ser transportado, vamos dizer assim também. Já nos materiais condutores, os elétrons apresentam níveis de energia maiores, tá? Que a energia mínima, tá? que a energia mínima, né? Para que ocorra essa condução. Pelo menos tem que estar no nível mínimo para poder ocorrer. Ou no mínimo ou no máximo, né? Também. Estando no mínimo, ele vai ser conduzido. Estando abaixo desse mínimo, ele não vai ser conduzido. Então vai ser um material isolante, tipo a borracha, né? Uma quantidade de energia separa os elétrons que podem ser conduzidos daqueles que não podem, tá? Essa energia é chamada de gap. Gap em inglês é intervalo, né? Nos materiais isolantes, o gap é muito grande, esse intervalo é muito grande. E por isso é necessário que se aplique neles uma grande quantidade de energia, de modo que os seus elétrons eles vão poder mover-se, né, de um ponto ao outro. Já nos materiais condutores, o gap de energia é nulo ou não existe ou é muito pequenininho, tá? De forma que os elétrons podem deslocar facilmente em seu interior, né? Então,
os metais, no caso, eu vou falar do cobre, por exemplo, ele tem um gap praticamente nulo. Vai ser muito fácil dos elétrons se transpor aí nesse material. Aí nós temos a imagem da borracha, né? Em materiais como a borracha, a energia de gap é muito alta. Se o gap é alto, então quer dizer que a energia não é baixa, o gap vai ser alto. E aí eu vou precisar de uma energia muito maior para passar desse material, né, a corrente. Talvez milhões de watts para poder passar, transpor, talvez nem transponha, dependendo do material, certo? E como aí nos materiais condutores, né, dos metais principalmente, tem a sua energia, o seu gap nulo, né, ou muito pequeno, que aí ele consegue fazer o seu movimento rápido. Vamos lá, materiais condutores, né? Os materiais condutores, eles compartilham uma característica comum, né? Todos têm essa mesma característica, né? Qual é? A corrente elétrica é conduzida facilmente através deles. Tá? Essa é a característica comum deles. Suas principais características são a abundância de elétrons livres. Os elétrons estão livres lá. Tá? Além da baixa resistência elétrica. Além, né, dessas baixas resistências elétricas. Lembrando que os elétrons é a parte negativa, né, do átomo. O átomo que eu vou ter o núcleo, eu vou estar com prótons e nêutrons lá dentro, e os elétrons vão estar, que a parte negativa, vão estar livres, né? Então esses materiais, os metais, têm os seus elétrons que podem ser doados, né, com facilidade. Quando os materiais elétricos estão eletricamente carregados, sem transportar cargas, dizemos que eles se encontram em equilíbrio eletrostático, certo? Os materiais elétricos estão eletricamente carregados, né, sem transportar nenhuma carga, a gente diz que eles estão em equilíbrio eletrostático. É equilíbrio, nem está negativo nem está positivo. Nessa condição, os elétrons ocupam as camadas mais externas, mais para fora, né, do material, posicionando-se exclusivamente em sua superfície, em razão da repulsão entre suas cargas e de sua grande mobilidade, né, a mobilidade dessas cargas que ele está falando, certo? Aí ele mostra aí um rolo de alumínio, vários rolos de alumínio, né, numa fábrica, na indústria de alumínio, né, que é um material, um bom condutor, né, de eletricidade. Aí nós temos os exemplos de condutores elétricos, né? Em geral, os metais são bons condutores elétricos e por isso são muito utilizados na transmissão de corrente elétrica, em circuitos elétricos e em dispositivos eletrônicos. Além dos metais, alguns sais também, né, quando dissolvidos em meio líquido, meio aquoso, né, também permitem a formação de correntes elétricas, né, como o sal de cozinha, botar o sal de cozinha na água e colocar os fios numa lâmpada, dependendo da quantidade que você bote, vai gerar uma corrente e vai ligar a lâmpada, certo? O pessoal faz muito esse experimento, né, para provar que o sal tem essa capacidade nas feiras de ciências. Confira alguns exemplos, né, de metais condutores, que é o cobre, o alumínio, o ouro, o prata, níquel, certo? Materiais isolantes. Os materiais isolantes oferecem resistência à passagem da corrente elétrica. Ele vai ficar brigando sem querer deixar que a corrente elétrica passe. E por isso são largamente utilizados para barrar a sua passagem. Quando eletricamente carregados, esses materiais aprisionam as cargas em seu interior. No caso do plástico ali, né, na capa do fio, que tem plástico, tem borracha ali, dependendo do fio, né, vai isolar o cobre dentro, né, que vai passar a corrente elétrica dentro nesse material, né, através desse material. Alguns materiais isolantes podem ser polarizados, isto é, quando expostos a um forte campo elétrico externo, formam em seu interior um campo elétrico contrário, dificultando ainda mais a formação de corrente elétrica. Os materiais isolantes capazes de apresentar tal comportamento são chamados de dielétricos, que são muito utilizados em capacitores,
Por exemplo, aqueles capacitores que tem nas placas dos computadores, placa-mãe dos computadores principalmente, certo? Aí tem a imagem do fios de cobre, né, usado para motor, para circuitos, né? Recebe essa camada de verniz aí para poder ficar mais isolante e ter a sua eficiência, né, na condução, tá? Também da eletricidade, porque quanto menos ele perder, melhor. Ele perde ali com calor produzido, tudo mais, né? A energia vai ser um pedaço dessa energia ali que está sendo transportada, vamos dizer assim, vai sendo perdida, né? Que não é interessante. Exemplos de isolantes, né? Os isolantes opõem-se fortemente à movimentação de cargas e por isso são usados para isolar superfícies de contato, evitando acidentes com choques elétricos ou diminuindo perdas de energia em fios condutores, né? Diminuindo a perda que eu falei aí, a eficiência, né? Tem os estudos feitos para poder esse material conduzir melhor sem perder a energia que está sendo transportada. Confira alguns exemplos de materiais isolantes, né? Temos a borracha, o plástico, o vidro e a cerâmica, né? Aí nesse piso nós temos a borracha, né? Um piso de borracha que é isolante térmico, é isolante acústico, é isolante elétrico, é anti-impacto, antiderrapante, é multifuncional aí, né? Isso é porque ele só tem 15 milímetros, no caso ele tem 1,5 cm. Por exemplo, hoje em dia nas escolas infantis, né, particulares, geralmente, até nas creches agora, você entrar na salinha, ela tem a parte emborrachada nas paredes, porque se uma criancinha, né, 2 anos, 1 ano tá ali brincando, tropeça, bater, não vai se machucar, né, não vai se cortar nem nada, certo? Então é utilizado muito para isso também. O pessoal usa também muito em apartamento, esses materiais emborrachados, né, não só para isolar. Tem gente que gosta de ter um tapete desse de borracha no banho, né, com medo de tomar um choque no chuveiro elétrico. Mas é bom esse material emborrachado assim nos apartamentos, né, porque ele vai amortecer o impacto da batida, né, das crianças pulando e tudo mais, e não vai incomodar o vizinho de baixo, né. Aí tem os canudinhos, né, coloridos, e que, por exemplo, esses canudos, né, são feitos em plástico. Tem um material isolante e no caso botei essa imagem aí para poder lembrar vocês que em alguns locais já, em algumas praias, tá? Em algumas cidades litorâneas aqui no Brasil já proíbem o uso de canudos de plástico, tá? Porque ocorre geralmente esses canudos vão bater no mar, aí agridem muito o meio ambiente, tá? Parece que não, parece que é inofensivo, mas atinge muito os animais marinhos, tá? Tem aí o vidro, né, que pode ser utilizado em várias formas, vários modos, né, com prateleira, janelas, estantes, tudo mais. E tem a cerâmica, né, e tem umas vasilhas, mas a cerâmica pode ser usada no chão da casa, pode ser usado como um prato, enfeites, canecas, né, panelas, muita coisa pode ser feita com a cerâmica e ela é isolante, né, elétrica, né, para quem não sabe, ela é isolante elétrica, certo? O isolante pode tornar-se condutor, aí sob condições especiais, como altas temperaturas, a tensão mecânica ou enormes diferenças de potencial. Os materiais isolantes tornam-se condutores, só nesses 3 pontos. Tá? Quando isso acontece, a corrente elétrica que os atravessa geralmente causa um grande aquecimento em razão do efeito Joule, ou seja, devido às colisões entre os elétrons e os átomos que constituem o material em questão. Tá? Os elétrons lá vão entrar em colisão, tá? Esses elétrons e os átomos, né, vão entrar em colisão e vai ocorrer essa, vamos dizer assim, esse vazamento, vai passar, vai transpor, ele vai deixar de ser isolante e vai começar a ser condutor. O exemplo mais simples de ruptura de rigidez dielétrica é a da formação dos raios, né?
O campo elétrico que se forma entre as nuvens carregadas e o solo é tão grande que o ar torna-se ionizado. E aí ocorre o raio, né? Permitindo que os elétrons saltem de átomo para átomo. Entretanto, mesmo sendo capaz de conduzir a corrente elétrica, o ar volta a tornar-se um meio isolante após a descarga, né, atmosférica. Depois do raio, e aí ele volta, o ar volta a ser normal, porque ele vai atravessar, né, o raio, ele atravessa o ar. E depois do raio vem o trovão, né, porque ele vai atravessar o ar. Ele faz a movimentação dessa descarga elétrica atravessando o ar que faz o trovão. Tá? Lá no meio das nuvens, às vezes ocorre só o relâmpago, né? E o relâmpago já é capaz de gerar o trovão, né? A descarga elétrica. O relâmpago ele vai ser a descarga lá nas nuvens, né? E o raio ele vai tocar o chão. Isso aí a gente vai ver na próxima aula, certo? Questão dos raios, a formação e tudo mais. Então, a nossa aula de hoje é essa, certo? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Um bom dia para vocês e até a próxima aula. Lembrando que qualquer coisa é só entrar em contato comigo lá pelo WhatsApp, certo? Qualquer dúvida e a atividade também, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, certo? E agora, nesses dias a gente se encontra presencialmente. Um abraço para vocês e até a próxima. Não esqueça de colocar o nome no comentário, viu? Até mais. Fiquem com Deus. Um abraço.